O livro, O Profeta, do escritor Khalil Gibran, um livro que marcou uma geração na época em que foi lançado em 1923, e ainda hoje continua impactando todos que o leem. Acompanhe conosco esta bela leitura. Capítulo 1. A chegada do navio. Al-Mustafa, o escolhido e bem-amado, que era a aurora do seu próprio dia, esperava há 12 anos na cidade de Orfalés, pelo navio que havia de o recolher, e levar de volta à sua ilha natal. E no 12º ano, no 7º dia de Eilu, o mês das colheitas, subiu a colina sem muralhas e pôs-se a olhar para o mar e viu o seu navio aparecer com a bruma. Então as portas do seu coração abriram-se e a sua alegria voou longe sobre o mar. Ele fechou os olhos e orou no silêncio da sua alma. Mas enquanto descia a colina, apoderou-se dele uma grande tristeza e pensou com o coração: como poderei partir em paz e sem mágoa? Não vou sair da cidade com uma ferida no espírito. Muitos foram os dias de dor que passei dentro das suas muralhas, e muitas foram as noites de solidão. E quem pode separar-se da dor e da solidão sem mágoa? Espalhei demasiados fragmentos do espírito por estas ruas, e muitos são os filhos da nostalgia que caminham nus por estas colinas, e não posso afastar-me deles sem peso nem dor. Não é a roupa que hoje dispo, mas uma pele que arranco com as minhas próprias mãos. Nem é um pensamento que deixo atrás de mim, mas um coração tornado doce pela fome e pela sede. No entanto, não posso demorar-me mais. O mar que chama todas as coisas, chama-me também e tenho de embarcar. Pois ficar, embora as horas escaldem na noite, é gelar e cristalizar, e perder-me numa forma. De bom grado levaria tudo o que aqui se encontra, mas como o poderei fazer? Uma voz não pode transportar a língua e os lábios que lhe deram asas. Terei de procurar sozinho o etéreo, e solitária e sem ninho a águia atravessará o sol. Quando chegou ao fundo da colina, voltou-se para o mar e viu o seu navio aproximar-se do porto, e na proa os marinheiros, os homens da sua pátria. E a sua alma gritou-lhes e ele disse: filhos da minha velha mãe, vós cavaleiros das marés, quantas vezes velejastes nos meus sonhos, agora apareceis no meu despertar, que é o meu sonho mais profundo. Pronto estou eu para ir, e a minha ânsia pelas velas desfraldadas aguarda o vento. Só respirarei mais uma vez neste ar imóvel, só mais um olhar de amor para trás, e então encontrar-me-ei entre vós, um marinheiro entre marinheiros. E enquanto caminhava, avistou ao longe homens e mulheres que saíam dos campos e das vinhas, e se apressavam em direção aos portões da cidade, e ouviu as suas vozes chamarem-lhe o nome, gritando de campo para campo, anunciando uns aos outros a chegada do navio, e disse para consigo: será o dia da partida, o dia da reunião? E poderá em verdade ser dito que a minha noite foi a minha aurora? E que darei àquele que deixou a charrua a meio de um sulco, ou àquele que fez parar a roda do seu lagar? Tornar-se ao meu coração uma árvore carregada de frutos que eu possa reunir para lhes dar? E conseguirão os meus desejos fluir como uma fonte para que eu possa encher-lhes os cálices? Sou uma harpa que a mão dos poderosos pode tocar, ou uma flauta cujo sopro passa por mim? Sou aquele que procura os silêncios, e que tesouros encontrei nos silêncios que possa dispensar com confiança? Se este é o dia da minha colheita, em que campos espalhei a semente, e em que esquecidas estações? Se esta é verdadeiramente a hora em que erguerei a minha lanterna, não é a minha chama que lá irá arder. Erguerei a minha lanterna vazia e escura, e o guardião da noite enchê-la de petróleo e alumiá-la. Estas coisas disse ele em palavras. Mas muito no seu coração ficou por dizer, porque ele próprio não podia falar do seu segredo mais profundo. E quando entrou na cidade, todos vieram ter com ele, e todos choravam a uma só voz. Os anciãos da cidade avançaram e disseram: não te apartes ainda de nós, tu foste o sol do meio-dia no nosso crepúsculo, e a tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Não és nenhum estranho entre nós, nem um hóspede, mas nosso filho eleito e adorado. Que os nossos olhos não sofrão ainda por deixar de te ver. E os sacerdotes e sacerdotisas disseram-lhe: não deixes que as ondas do mar nos separem agora, e que os anos que passaste entre nós se transformem numa recordação. Caminhaste entre nós como um espírito, e a tua sombra tem iluminado os nossos rostos. Muito te temos amado, mas o nosso amor era sem palavras e coberto com véus, e agora grita bem alto e desvenda-se perante ti. É que o amor só conhece a sua profundidade na hora da separação. Outros chegaram e com ele falaram, mas ele não lhes respondeu, apenas abaixou a cabeça, e aqueles que estavam perto dele viram as lágrimas caírem sobre seu peito.
Ele e os outros dirigiram-se para a grande praça frente ao templo, e do santuário saiu uma mulher que se chamava Almitra, que era vidente. Ele olhou-a com grande ternura, pois ela tinha sido a primeira que acreditara nele quando estava na cidade havia só um dia. Ela disse: Profeta de Deus na busca do Supremo, muito procuraste as distâncias do teu navio, e agora que o teu navio chegou tens que ir. Profunda é a tua ânsia pela terra das tuas memórias e pelo paradeiro dos teus maiores desejos. E o nosso amor não te vai reter, nem as nossas necessidades aqui te prenderão. E agora que vais partir, pedimos que fales conosco e nos reveles a tua verdade, e nós a passaremos aos nossos filhos, e eles aos filhos deles, e assim ela nunca morrerá. Na tua solidão observaste os nossos dias, e no teu despertar ouviste o choro e o riso do nosso sono. Agora revela e a nós diga o que te foi mostrado, e o que existe entre o nascimento e a morte. E ele respondeu: Povo de Orfalés, de que vos poderei falar além daquilo que agora está a passar dentro de vossas almas? Sobre o amor. Então Almitra disse: Fala-nos do amor. Então ele ergueu a cabeça, olhou para o povo e uma grande quietude pairou sobre eles, e em voz poderosa ele disse: Quando o amor vier ter convosco, sigam-no, embora os seus caminhos sejam árduos e sinuosos, e quando as suas asas vos envolverem, abraçai-o, embora a espada oculta sob suas asas possa ferir. E quando ele falar convosco, acreditai, embora a sua voz possa abalar os vossos sonhos como o vento do norte devasta o jardim, pois o amor veio coroar-vos, mas também veio sacrificá-los, assim como é para o vosso crescimento, também é para a vossa decadência. Mesmo que ele suba e acaricie os mais frágeis ramos que tremem ao sol, também descerá até as suas raízes e as abalará, enquanto elas se agarram à terra, e como molhos de trigo ele os junta em si, ele os debulha até que fiquem nus. Ele vos peneira para vos libertar das impurezas, ele também moe até a alvura e os amassa até serem moldáveis, e depois vos entrega ao seu fogo sagrado, para que se tornem pão sagrado, para a sagrada festa de Deus. Todas estas coisas vos fará o amor até que conheçais os segredos do vosso coração, e com esse conhecimento vos torneis um fragmento do coração da vida. Mas se por medo procurardes só a paz do amor e o prazer do amor, então é melhor que ocultem a vossa nudez e passem longe da eira do amor. Para o mundo sem sentido, onde sorrirão, mas não com todo o vosso riso, e chorareis, mas não com todas as vossas lágrimas. O amor só dá de si mesmo e não tira nada senão de si mesmo. O amor não possui nem é possuído, pois o amor basta-se a si próprio. Quando amardes, não deveis dizer: Deus está no meu coração. Mas antes digam: Eu estou no coração de Deus, e não pensem que podem alterar o rumo do amor. Pois o amor, se os achar dignos, dirigirá o seu curso. O amor não tem outro desejo além de preencher a si próprio. Mas se amardes e tiverdes desejos, que esses desejos sejam fundir-se e serem como um rio, que corre e canta a sua melodia para a noite. Para conhecer a dor de sentir tanta ternura, de ser ferido pela vossa própria compreensão do amor, e sangrar com vontade e alegria, despertar de madrugada com o coração alado e dar graças por mais um dia de amor, repousar ao fim da tarde e meditar sobre o êxtase do amor, regressar a casa à noite com gratidão, e depois dormir com uma prece para os amados do vosso coração, e uma canção de louvor nos lábios. Sobre o casamento. Então Almitra falou novamente e disse: E quanto ao casamento, mestre? Ele respondeu dizendo: Nascestes juntos e juntos ficareis para sempre. Estareis juntos quando as asas brancas da morte acabarem com os vossos dias. Sim, estareis juntos mesmo na memória silenciosa de Deus, mas que haja espaços na vossa união e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Deixai antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais de uma só taça. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais da mesma fatia do pão. Cantai e dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho, como as cordas de um alaúde que estão sozinhas, mas vibrem ao som da mesma música. Entregai os vossos corações, mas não ao cuidado um do outro, pois só a mão da vida pode conter os vossos corações. E ficai juntos, mas não demasiado juntos, pois os pilares do templo estão afastados, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Sobre as crianças. Uma mulher que trazia uma criança no colo disse: Fala-nos das crianças. E ele respondeu: Os vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm a este mundo através de vós, mas não de vós, e embora estejam convosco, eles não pertencem a vós.
Podeis dar a eles o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles têm os seus próprios pensamentos, podem abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas vivem na casa do amanhã, onde vós não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podereis tentar ser como eles, mas não tentem torná-los como vós, pois a vida não anda para trás nem se detém no ontem. Vocês são os arcos, de onde os vossos filhos como flechas vivas são lançados. O arqueiro vê o sinal no caminho do infinito, e com seu poder faz com que as suas flechas partam rápidas e cheguem longe, assim, que a vossa inflexão na mão do arqueiro seja para a alegria, pois como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que se mantém estável. Sobre a dádiva. Depois um homem rico disse, fala-nos da doação. E ele respondeu, vocês dão muito pouco quando estão a dar o que vos pertence, só quando vocês dão a si mesmos é que estão verdadeiramente a dar. Pois o que são as vossas riquezas senão aquilo que estão guardando com medo de necessitar amanhã? E amanhã, o que trará o amanhã ao cão prudente, que vai enterrando ossos na areia sem marcá-los, enquanto segue os peregrinos até a cidade santa? E o que é o medo da necessidade senão a própria necessidade? Não é o medo da sede que sentem quando o vosso poço está cheio, mas da sede insaciável? Há aqueles que dão pouco do muito que têm, e fazem isso para conseguirem o reconhecimento, e o seu desejo oculto torna as suas dádivas sem valor. E há aqueles que mesmo tendo pouco tudo dão, esses são os que acreditam na generosidade da vida e na sua magnificência, e assim o seu cofre nunca fica vazio. Há aqueles que dão com alegria, e essa alegria é a sua recompensa, mas há aqueles que dão com dor e essa dor é o seu batismo. Também há aqueles que dão e não conhecem o pesar em dar, e nem procuram a alegria em doar. Também não dão para se sentirem virtuosos, simplesmente dão, e são estes como a murta no vale que exala o seu perfume para o espaço. Através das mãos desses é que Deus fala, e é por detrás desses olhos que ele sorri para o mundo. É bom doar quando alguém pede, mas é melhor ainda doar tendo a compreensão de doar quando ninguém pede. E para o que é generoso, buscar aquele que vai receber é uma alegria maior do que doar. E que podereis guardar para si? Tudo o que vocês têm hoje, será doado um dia, então por isso doem agora, pois agora que é a vossa época de doar, e a colheita da gratidão será sua, pois no amanhã não será mais e sim dos seus filhos. Vocês muitas vezes dizem, eu daria, mas só a quem o merecesse. As árvores do seu pomar não dizem isso, nem os rebanhos nos seus pastos, eles se doam para poder viver, pois não doar é o mesmo que perecer. Aquele que é merecedor das suas noites e dos seus dias é com certeza merecedor de tudo, e aquele que mereceu beber do oceano da vida, merece encher a taça em seu simplório ribeiro. E haverá virtude maior do que a coragem, a confiança e a caridade de receber? E quem são vocês para que os homens se desnudem e exponham o seu orgulho, para que os vejam nus e com o orgulho descoberto? E certificai primeiro de que são dignos de doar, e de serem instrumentos da dádiva. Na verdade é a vida que se doa a própria vida, enquanto vocês que se consideram caridosos, não passam de testemunhas. E vocês que recebem, e todos os que recebem alguma doação, não vejam a gratidão como um fardo, não coloquem em si mesmos um cabresto nas mãos daquele que doa. Antes, andem lado a lado com aquele que doou, como asas que se erguem juntas ao céu, porque a demasiada consciência de ter uma dívida, é duvidar da generosidade daquele que doa, e que tem a terra de coração livre como mãe e de Deus como pai. Sobre a comida e a bebida. Um velho, dono de uma hospedaria disse, fala-nos da comida e da bebida, e ele respondeu, bom seria se vocês vivessem do perfume da terra, e como uma planta sustentar-se de luz, mas, como tendes que matar para comer e retirar o filhote recém-nascido, do leite da sua mãe para aplacar a vossa sede, então façam disso um ato de adoração, e de sua mesa um altar onde os puros e inocentes da floresta serão sacrificados para aquilo que é mais puro e ainda mais inocente no homem. Quando matarem um animal, digam a ele com todo o coração: pelo mesmo poder com que te abato, também sou abatido, e também serei consumido, pois a lei que te entregou nas minhas mãos também me levará a uma mão mais poderosa. O teu sangue e o meu sangue são apenas a seiva que alimenta a árvore do paraíso. E quando esmagardes uma maçã com os dentes, digam a ela com todo o coração: as tuas sementes viverão no meu corpo, os brotos do teu amanhã florescerão no meu coração, e a tua fragrância será a minha respiração e juntos nos alegraremos em cada estação.
No outono, quando colherdes as uvas de seus vinhedos, digam com todo o coração: também eu sou uma vinha e o meu fruto será colhido para o lagar, e tal como o vinho novo serei conservado em barris eternos. No inverno, quando provarem o vinho, que haja em seus corações uma canção para cada taça, e em cada canção haja recordação dos dias de outono, da vinha e do lagar. Sobre o trabalho. Depois um fazendeiro disse: fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: vocês trabalham para poder manter a paz com a terra, e a alma da terra. Porque ser ocioso é perder as estações, e ficar afastado da procissão da vida que marcha majestosa e submissa em direção ao infinito. Quando trabalham são como uma flauta através da qual o sussurro das horas se transformam em música. Qual de vocês se contentaria com o silêncio, ou queria ser uma cana muda enquanto tudo o resto canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o esforço é um infortúnio. Mas eu digo que com o trabalho realizam um dos sonhos mais importantes da terra, que a vós foi destinado desde que esse sonho nasceu, pois quando se dão ao trabalho com vontade estão na verdade amando a vida, e amar a vida através do trabalho é ter conhecimento do seu segredo mais íntimo. Mas se na dor chamam ao nascimento de punição, e o sustento do corpo de uma maldição que tem gravada na testa, então respondo que só o suor será capaz de lavar o que está escrito. Também disseram que a vida é escuridão, e no seu cansaço fazem eco de tudo o que foi dito a vocês por aqueles que se cansaram. E eu digo que a vida é mesmo escuridão exceto quando existe necessidade, e toda a necessidade é cega exceto quando existe sabedoria, e toda sabedoria é vã exceto quando existe trabalho, e todo o trabalho é vazio se não houver amor. Pois quando trabalham com amor se aproximam de si mesmos, e uns aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer um pano com fios arrancados do coração, como se aqueles que amamos fossem cobrir-se. É construir uma casa com afeto, como se aqueles que amamos fossem viver nela. É semear sementes com ternura e colher com alegria, como se os seus bem-amados fossem comer esse fruto. É dar a todas as coisas um sopro do seu próprio espírito, e saber que todos os que já se foram, os abençoados defuntos, estão à sua volta e os observam a cada momento. Muitas vezes os ouvi dizendo, como se estivessem a falar durante o sono: aquele que trabalha com o mármore e encontra na pedra a forma da sua própria alma, é mais nobre do que aquele que trabalha com a terra. E aquele que agarra o arco-íris para o colocar numa tela à semelhança do homem, é maior do que aquele que faz as sandálias para os nossos pés. Mas eu digo, não como quem está dormindo, mas estando acordado, assim como o vento fala docemente com o carvalho gigante e também com a mais ínfima erva. E é grande aquele que sozinho transforma a voz do vento numa canção tornada doce pelo seu amor. O trabalho é o amor tornado visível. E se não sabem trabalhar com amor mas somente com desgosto, é melhor deixar o trabalho e sentar na porta do templo e pedir esmola, aqueles que trabalham com alegria. Pois se fizerem o pão com indiferença, estarão a fazer um pão amargo que só saciará metade da fome. E se esmagardes as uvas com má vontade, essa má vontade contaminará o vinho com veneno. E se cantares como os anjos mas não amarem a música, tornareis surdos os ouvidos do homem, e não ouvirão as vozes do dia e nem as vozes da noite. Sobre a alegria e a tristeza. Uma mulher disse: fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu: a sua alegria é a sua tristeza mascarada. E o mesmo poço de onde saiu o seu riso esteve muitas vezes cheio de lágrimas. E como poderá ser de outra maneira? Quanto mais fundo a tristeza entrar dentro do ser, maior é o espaço que a alegria poderá conter. A taça em que tomas o seu vinho não é a mesma que foi aquecida no forno do oleiro, e o alaúde que vos apazigua o espírito não é da mesma madeira com que foram esculpidas as facas. Quando estiveres alegres, olhem bem dentro do coração e descobrirão que só aquilo que deu tristezas e que dá também alegrias. Quando estiveres tristes, olhem novamente para dentro do coração e verão que na verdade estão a chorar por aquilo que um dia foi sua alegria. Alguns dizem: a alegria é maior que a tristeza, e outros dirão: não, a tristeza é maior. Mas eu digo que elas são inseparáveis. Sempre vêm juntas e quando uma se senta junto a você, lembre-se que a outra está dormindo em sua cama. Na verdade, vocês vivem suspensos na balança, entre a alegria e a tristeza. Só quando estiverem vazios é que encontrarão o equilíbrio e a firmeza. Quando o guardador de tesouros os levantar para pesar o seu ouro e a sua prata, nem a sua alegria nem a sua tristeza devem se alterar. Sobre as casas. Depois um pedreiro construtor se aproximou e disse:
Fale-nos das casas. E ele respondeu dizendo: Construam um abrigo na floresta, antes de construir uma casa dentro das muralhas da cidade, pois assim como vocês têm vontade de voltar para casa ao crepúsculo, também o andarilho que existe dentro de vocês, sempre distante e solitário também tem. A sua casa é o seu corpo em tamanho mais amplo, que cresce ao sol e dorme na quietude da noite e tem sonhos. Ora, a sua casa não sonha? E ao sonhar não deixa a cidade e vai para os bosques e as colinas? Quem dera eu pudesse juntar as suas casas na minha mão e espalhá-las pelas florestas e pelos prados. Assim os vales seriam as suas ruas, e os caminhos verdes as suas avenidas, e procurariam uns aos outros nas vinhas e trariam em suas roupas o perfume da terra. Mas ainda não chegou o momento dessas coisas acontecerem. Seus antepassados com medo fizeram com que permanecessem juntos, e esse medo perdurará por mais algum tempo. E as muralhas da sua cidade ainda separarão os seus lares dos seus campos. E digam-me, povo de Orfalés, o que vocês guardam nessas casas? O que guardam as 7 chaves? Guardam a paz, a calma necessidade que revela o seu poder? Guardam recordações nas abóbadas que sobem no alto do seu espírito? Guardam a beleza das coisas modeladas em madeira e pedra, que conduzem seus corações à montanha sagrada? Digam-me, é isso que guardam em suas casas? Ou guardam a cobiça e o desejo pelo conforto, essa que entra em suas casas como hóspede mas logo se transforma em dono, e depois toma posse de tudo, e como domador, que com seu chicote transforma em marionetes os seus maiores desejos. Embora as suas mãos sejam macias como a seda, o seu coração é de ferro. Ela os põe para dormir, depois fica ao lado da sua cama debochando da dignidade humana, e troca os sentidos sensatos e torna-os frágeis vasos de porcelana. Na verdade, a cobiça pelo conforto mata a paixão da alma, depois chega sorrindo ao seu funeral. Mas vocês, filhos do espaço infinito que repousam na inquietude, não se deixem aprisionar nesta ratoeira nem sejam domesticados. Que a sua casa não seja uma âncora mas sim um mastro, não sejam uma bandagem que cobre uma ferida, mas sim uma pálpebra que guarda o olho. Não encolham as suas asas ao passar pelas portas, nem curvem suas cabeças para não bater no teto, nem retenham o fôlego com medo de que as paredes desmoronem. Não vivam nos túmulos que os mortos fizeram para os vivos. E embora seja linda e resplandecente, a sua casa não deve guardar o seu segredo nem abrigar seu anseio, pois aquilo que é ilimitado em vocês habita a mansão do céu, cuja porta é a neblina da manhã e cujas janelas são os cânticos e os silêncios da noite. Sobre as roupas. E o Tecilão disse: Fala-nos das roupas. E ele respondeu: As suas roupas ocultam muito da sua beleza, mas não ocultam suas desonras. Embora procurem no vestuário a liberdade da privacidade, podem encontrar nelas uma mordaça. Quem dera vocês pudessem sentir o sol e o vento com suas peles, e com menos roupas, pois o sopro da vida está na luz do sol e a mão da vida está no vento. Alguns de vocês dizem: Foi o vento do norte que teceu as roupas que vestimos, e eu digo que sim, foi o vento do norte, mas a vergonha era o seu trabalho e o amolecimento dos tendões o seu tear, mas depois de acabar o seu trabalho foi dar risada pela floresta. Não esqueçam que a modéstia e o pudor é um escudo contra o olhar do impuro, e quando o olhar impuro não mais existir, o que será a modéstia e o pudor senão a podridão e a prisão do espírito? Não se esqueçam que a terra adora sentir o caminhar dos seus pés nus, e que os ventos anseiam brincar com seus cabelos. Sobre as compras e as vendas. Um comerciante disse: Fala-nos das compras e das vendas. E ele respondeu dizendo: Para vocês a terra concede seus frutos, e vocês não os receberão a menos que saibam como encher as mãos, pois é trocando entre vocês os frutos da terra que encontrarão a abundância e ficarão satisfeitos. No entanto, se nessa troca não houver amor nem justiça, só trará ganância a alguns, e fome e sofrimento a outros. Vocês trabalhadores dos mares, dos campos e das vinhas, quando no mercado encontrares os tecelões, os oleiros e os mercadores de especiarias, invocai então o espírito superior da terra, para que venha para o meio de vocês e abençoe as balanças e os cálculos que avaliarão os valores. E não permitam que aqueles de mãos estéreis e vazias participem nas suas transações, pois eles vendem apenas palavras em lugar de trabalho. A estes homens vocês devem dizer: Venham conosco aos campos, ou vão com os nossos irmãos para o mar e lancem as suas redes, pois a terra e o mar serão generosos com vocês assim como têm sido conosco.
Mas se aparecerem os dançarinos, os cantores e os tocadores de flauta, aceitem as suas ofertas, pois eles recolhem frutos e incensos, e aquilo que trazem, embora disfarçado de sonhos, é alimento para a alma. E antes de saírem do mercado, certifiquem-se de que ninguém saiu de mãos vazias, pois o espírito superior da terra não dormirá em paz ao vento, enquanto não ver satisfeitas as necessidades dos mais humildes entre vocês. Sobre o crime e o castigo. Então um dos juízes da cidade avançou e disse: Fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu dizendo: É quando o seu espírito sai andando pelo vento sem rumo, estando sozinhos e indefesos vocês fazem mal aos outros e também a si mesmos, e pelo mal que causaram, devem bater na porta dos abençoados e esperar seu auxílio. O seu eu interior é como o oceano. Permanece para sempre imaculado, e como o etéreo, que só ergue os seres alados. O seu eu interior é como o sol não conhece os esconderijos da toupeira, nem procura o covil das serpentes. Também o seu eu interior não habita sozinho dentro de vocês, pois muito dentro de vocês é humano, e muito ainda dentro de vocês não é humano, mas sim um pigmeu disforme, que caminha sonâmbulo no nevoeiro à procura do seu próprio despertar. Agora vou falar do homem interior, pois é ele e não o eu interior nem o pigmeu no nevoeiro que conhece o crime e a sua punição. Muitas vezes ouvi vocês falarem daquele que cometeu um crime, como se ele não fosse um homem mas um intruso entre vocês neste mundo. Mas digo que tanto os santos como os justos não podem se erguer mais alto do que o que há de mais alto dentro de cada um de vocês. Também os maus e os fracos não podem cair mais baixo do que o que há mais baixo dentro de vocês. E assim como uma folha só fica amarelada ainda estando na árvore, também aquele que comete um crime não o pode fazer sem a anuência secreta de todos vocês. Como numa procissão caminham juntos em direção ao eu interior, vocês são o caminho e também os caminhantes, e quando um de vocês cai em favor dos que vêm atrás, para os alertar sobre a pedra que encontraram no caminho. E caem por culpa daqueles que vão à frente, que embora sejam mais rápidos e de passos seguros, não os avisaram e nem removeram a pedra em que tropeçaram. E embora minha palavra seja um peso no coração, eu digo que o que foi assassinado não está isento da responsabilidade do seu próprio assassinato, e o que foi roubado não está isento de culpas por ter sido roubado. O justo não é inocente das ações do perverso, e o que tem as mãos limpas não está limpo dos atos do criminoso. Sim, o criminoso é por vezes a vítima do ofendido. E ainda mais vezes é o condenado que carrega o fardo dos inocentes e retos. É impossível separar o justo do injusto e o bom do mal, pois eles andam juntos perante a luz do sol, assim como estão juntos os fios brancos e negros num mesmo tecido. E quando o fio negro quebra, o tecelão examina todo o tecido e também o tear. Se algum de vocês trouxer a julgamento a mulher adúltera, que também pese na balança o coração do marido e meça a sua alma. E aquele que quiser agredir o ofensor olhe também para o espírito do ofendido. E se algum de vocês fizer punição em favor do que é justo, e cortar com o machado a árvore do mal, deixe então exposta as suas raízes, e encontrarão com certeza as raízes do bom e do mal, do que dá frutos e do que não dá, entrelaçadas juntas no coração silencioso da terra. Vocês juízes que querem ser justos, que condenação vão dar àquele que embora honesto de corpo é um ladrão no espírito? Que castigo vão dar àquele que açoita o corpo e também açoita o espírito? Como vão proceder com aquele que é desonesto e opressor em seus atos, mas que também já foi enganado e oprimido? E como vão punir aquele cujo arrependimento é maior do que os crimes que cometeu? Não seria o arrependimento, a justiça que é administrada pela própria lei, que vocês dizem servir com tanto orgulho? No entanto, não podem impor arrependimento ao inocente, nem arrancá-lo do coração do culpado. Mas a noite vem e convoca os homens para que olhem dentro de si mesmos. E vocês que devem entender de justiça, como a podem executar a menos que olhem para os fatos à plena luz? Só assim saberão que o que está de pé e o que está caído, são na verdade um único homem, no crepúsculo entre a noite da sua pequenez e o dia da sua espiritualidade. E que a pedra-mãe do templo não é mais alta, e sim a mais funda pedra dos seus alicerces, sobre as leis. Então um advogado disse: E as nossas leis, mestre? E ele respondeu: Vocês se alegram em fazer as leis, no entanto mais alegria sentem em desrespeitá-las. São como crianças brincando junto ao oceano, construindo castelos de areia com grande beleza,
mas logo os destroem com risos. Mas enquanto estão a construir os seus castelos na areia, o oceano traz mais areia para a praia, e quando vocês destroem os seus castelos, o oceano sorri com vocês. Na verdade, o oceano sempre sorri inocente. Mas, o que dizer daqueles para quem a vida não é um oceano, e as leis feitas pelo homem não são castelos de areia, para quem a vida é uma rocha, e a lei um cinzel que serve para esculpir nelas a dureza de sua semelhança? O que dizer do aleijado que detesta os dançarinos? O que dizer do boi que gosta do cabresto, mas condena o cisne e o gamo da floresta por serem livres e vagabundos? Que dizer da velha serpente que não consegue mais trocar de pele, e acusa as outras de estarem nuas e não terem vergonha? E daquele que aparece cedo na festa do casamento, e que depois de bem alimentado e cansado, vai embora dizendo que todos os banquetes são pecado e os participantes transgressores? Que poderei dizer desses, a não ser que também eles estão expostos à luz, mas estão de costas viradas para o sol? Só conseguem ver as suas próprias sombras, e as suas sombras são as suas leis. E que é o sol para eles senão uma fonte de sombras? E o que significa respeitar as leis se não curvar-se e traçar as suas sombras na terra? Mas vocês que caminham enfrentando o sol, que imagens na terra poderão os prender? Vocês que viajam com o vento, que catavento poderá orientar seus rumos? E que lei de homem os prenderá, se quebrarem o jugo longe da porta da prisão? Que leis receiam se dançam mas tropeçam em correntes inexistentes? E quem poderá julgá-los, se vocês despedaçarem as suas roupas sem as deixar como prova no caminho? Povo de Orfalés, vocês podem abafar o tambor e alargar as cordas da lira, mas não podem impedir a cotovia de cantar. Sobre a liberdade. E um orador disse: Fala-nos da liberdade. E ele respondeu: Às portas da cidade e junto à lareira, já os vi prostrados a venerarem a vossa própria liberdade, como os escravos que se curvam perante um tirano, e o louvam enquanto ele os açoita. Sim, no bosque do templo e na sombra da cidadela, vi os mais livres entre vocês usarem a liberdade como correntes e algemas, e o meu coração sangrou por dentro, pois só podem ser livres quando o desejo de encontrar a liberdade se tornar uma prisão, e quando deixarem de falar de liberdade como objetivo a ser alcançado. Serão verdadeiramente livres não somente quando seus dias não tiverem preocupações, nem as suas noites cheias de necessidades ou mágoas, mas sim quando estas coisas rodearem as suas vidas, e vocês se erguerem acima delas e superarem, despidos e libertos. E como poderão se erguer para lá desses dias e dessas noites, a menos que quebrem as correntes que na aurora do seu conhecimento, vocês mesmos prenderam ao entardecer? Na verdade, aquilo que chamam de liberdade é a mais forte dessas correntes, pois os seus aros brilham na luz do sol e ofuscam sua visão. E o que é isso senão fragmentos do próprio ser, que vocês devem descartar para serem de fato livres? E quando querem apenas abolir uma lei injusta, lembrem que essa lei foi escrita com suas mãos em suas testas. Não podem apagá-la queimando os livros das leis, nem lavando as testas dos seus juízes, embora despejem o mar sobre eles. E se é um déspota que irão destronar, certifiquem-se primeiro de que o trono erigido dentro de vós, também seja destruído. Pois como pode um tirano mandar sobre os livres e os orgulhosos, se não exercer a tirania sobre a liberdade deles e sufocá-los o orgulho? E quando se trata de uma preocupação que querem fazer desaparecer, essa preocupação foi escolhida por vocês mesmos e não imposta. É um medo que querem afastar? A origem desse medo está dentro do seu coração, e não na mão daquele de quem vocês temem. Na verdade, todas as coisas se movem dentro de si mesmos, em constante meio abraço, o que desejam e o que temem, o que repugnam e o que os atrai, o perseguido e o perseguidor. Estas coisas movem-se dentro de vocês como luz e sombra, agarradas aos pares, e quando a sombra se desvanece e deixa de ser, a luz que resta torna-se sombra para uma nova luz. Por isso a liberdade, quando perde as correntes, torna-se ela própria uma corrente de maior liberdade. Sobre a razão e a paixão. Então a sacerdotisa voltou a falar e disse: Fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu dizendo: A alma é muitas vezes um campo de batalha, onde a razão e o juízo estão em guerra contra a paixão e o desejo. Quem dera pudesse eu ser o pacificador da sua alma, e transformar a discórdia e a rivalidade dessas metades em união e melodia, mas só poderia fazer isso, se vocês também fossem pacificadores e amantes de todas essas metades?
Pois a razão e a paixão são o leme e as velas da alma navegante. Se um de vocês navegar e as velas se partirem, ficarão à deriva ou parados em alto mar. Porque a razão, quando reina sozinha, é uma força que limita, mas a paixão sem controle é uma chama que arde, provocando a sua própria destruição. Por isso deixem sua alma exalar a razão até o auge da paixão, para poderem cantar. E deixem que ela oriente a paixão com juízo, para que a paixão possa viver através da ressurreição diária, e como a fênix renascer das próprias cinzas. Eu comparo o juízo e o desejo como dois hóspedes queridos, que recebem em sua casa. Com certeza não irão favorecer um mais que o outro, pois aquele que assim o fizer perderá o amor e a confiança dos dois. E quando sentarem entre as colinas na sombra fresca dos brancos álamos, desfrutando da paz e da serenidade dos campos, deixem o coração dizer em silêncio: Deus repousa na razão. E quando vier a tempestade, e o vento forte sacudir a floresta, e trovões e relâmpagos proclamarem a majestade do céu, deixem que o coração diga: Deus se move na paixão. E uma vez que vocês são um sopro na esfera de Deus, e uma folha na floresta de Deus, vocês também devem repousar na razão e se mover na paixão. Sobre a dor, uma mulher disse: Fala-nos da dor. E ele respondeu: A sua dor é o quebrar da concha que envolve a compreensão. Assim como a semente da fruta tem que se romper para que o seu coração fique exposto ao sol, também vocês devem conhecer sua dor. E se conseguirem maravilhar-se com os milagres diários da vida, a sua dor não irá parecer maior do que a sua alegria. E se aceitarem as estações do coração, assim como aceitam as estações que cobrem seus campos, passariam com serenidade os invernos de suas mágoas. Porém, muitas de suas dores são escolhas feitas por vocês mesmos, e essa dor é a poção amarga com a qual o médico da vida dentro de vocês cura o seu interior que ficou doente. Por isso confiem no médico e bebam do seu remédio em silêncio e confiança. Pois a sua mão, embora dura e pesada, é guiada pela suave mão do invisível, e o cálice que ele dá, embora queime os seus lábios, foi feito com o barro que o oleiro umedeceu com as suas lágrimas sagradas. Sobre o autoconhecimento. Então um homem disse: Fala-nos do autoconhecimento. E ele respondeu: Seus corações conhecem em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas os seus ouvidos anseiam ouvir o que o seu coração sente. Vocês sabem por palavras aquilo que sempre souberam em pensamento, e tocam com a ponta dos dedos o corpo nu dos seus sonhos, e ainda bem que é assim. A nascente oculta da sua alma deve brotar e correr murmurante para o mar, e o tesouro das profundezas infinitas dentro de você será revelado perante os seus olhos. Mas não usem balança para pesar esse tesouro desconhecido, nem procurem as profundezas desse conhecimento com limites, pois o ser em si não tem limites nem medidas. Não digam: encontrei a verdade, mas digam: encontrei uma verdade. Não digam: encontrei o caminho para a alma, mas digam: encontrei a alma andando pelo caminho. Pois a alma percorre todos os caminhos. A alma não percorre uma linha reta, nem cresce como uma cana. A alma desvenda-se a si própria como uma flor de lótus de inúmeras pétalas. Sobre o ensino. Achegando-se um professor disse: Fala-nos do ensino. Ele respondeu: Ninguém pode revelar nada a vocês, além daquilo que já está despertando dentro da aurora do seu conhecimento. O professor que caminha na sombra do templo entre os seus discípulos, não dá a sua sabedoria antes da sua fé e seu amor. Se for realmente sábio, não os convida a entrar na casa da sua sabedoria, antes os conduz ao limiar do seu próprio espírito. O astrônomo pode falar do seu entendimento do espaço, mas não pode dar o seu entendimento. O músico pode cantar no ritmo do espaço, mas não pode dar o ouvido que faz compreender o ritmo nem a voz que dele ecoa. E aquele que é versado na ciência dos números, pode falar de pesos e medidas, mas não pode os levar até lá, pois a visão de um homem não empresta as suas asas a outro homem. E assim como cada um de vocês é único e sozinho para Deus, também cada um deve buscar sozinho o seu conhecimento de Deus e a compreensão da terra. Sobre a amizade. E um jovem pediu: Fala-nos da amizade. E ele respondeu: Seu amigo é a resposta às suas necessidades. Ele é o campo que você semeia com amor e colhe com gratidão. Ele é o seu apoio e o seu abrigo, pois você vai até ele com fome, e o procura para ter paz. Quando seu amigo falar o que pensa, não tenha medo de ouvir um não, nem receie também dizer-lhe o que se passa em seu pensamento. Diga não, se necessário, mas também não lhe negue um sim.
E quando ele estiver calado, que o seu coração possa ouvir o coração dele, pois na amizade sem palavras, todos os pensamentos, desejos e esperanças nascem e são compartilhadas com pouca alegria. Quando vocês se separarem de um amigo, não fiquem tristes, pois aquilo que mais amam nele se torna mais claro quando ele está ausente, assim como a montanha, para quem escala é mais nítida se vista de longe. E não deixem que exista outro propósito na amizade além do aprofundamento do espírito. Pois o amor que só procura a revelação do seu próprio mistério, não é amor mas uma rede lançada que só apanha o que não vale nada. Permitam que seu amigo receba o melhor que há em você. Já que ele tem de conhecer o refluxo da sua maré baixa, que também conheça o fluxo na maré cheia. Pois para que serve o amigo se você só o procura para passar o tempo? Procure-o com tempo para viver, pois ele preenche os desejos, mas não o vazio. Que na doçura da amizade haja alegria e a partilha de prazeres, pois é nas pequenas coisas que o coração encontra o frescor da manhã e se renova. Sobre a conversa, um erudito disse: "Fala-nos da conversa." E ele respondeu: "Vocês falam quando deixam de estar em paz com os seus pensamentos, e quando já não conseguem mais lidar com a solidão do seu coração, vivem com os lábios sendo assim o som uma diversão e um passatempo. E em muitas de suas conversas, o pensamento fica amordaçado. Pois o pensamento é um pássaro do espaço que numa gaiola de palavras pode abrir as asas mas não pode voar. Há muitos entre vocês que procuram a conversa com medo de estarem sozinhos. O silêncio da solidão revela aos seus olhos o seu interior despidos e eles querem escapar. E há aqueles que falam demais, e sem conhecimento ou premeditação, revelam uma verdade que nem eles mesmos entendem. E há aqueles que têm a verdade dentro de si, mas não a dizem por palavras. E é no interior destes que o espírito habita em silêncio rítmico. Quando encontrar seu amigo na rua ou no mercado, deixe que seu espírito conduza seus lábios e guie sua língua. Deixe que a voz dentro da sua voz fale ao ouvido do seu ouvido, pois a sua alma guardará a verdade do seu coração tal como se guarda o sabor do vinho, quando já se esqueceu a cor e já não temos mais a taça. Sobre o tempo, um astrônomo disse: "Fala-nos do tempo." E ele respondeu: "Se dependesse de vocês medir o que não é possível medir e o incomensurável, ajustariam sua conduta e até dirigiriam o rumo do seu espírito de acordo com as horas e as estações. Fariam do tempo um rio em cujas margens sentariam para vê-lo fluir. No entanto, o intemporal em vocês está consciente do intemporal da vida, e sabe que o ontem não é nada além do que a memória do hoje, e o amanhã é o sonho do hoje. E aquele que dentro de vocês canta e contempla, ainda habita dentro dos limites daquele primeiro momento que espalhou as estrelas no firmamento. Quem entre vocês não sente que a sua capacidade para amar é ilimitada? Mas no entanto, também sente que esse mesmo amor, embora ilimitado, está preso no âmago do seu ser, não se movendo de pensamento amoroso para pensamento amoroso, nem de atos de amor para atos de amor. E não é o tempo como o amor, indivisível e sem medidas? Mas se em pensamento quiserem medir o tempo em estações, deixem que cada estação abrace todas as outras, e deixem que o hoje abrace o passado com saudade, e o futuro com disposição. Sobre o bem e o mal. Um dos anciãos da cidade disse: "Fala-nos também do bem e do mal." E ele respondeu: "Do bem que existe em vocês posso falar, mas não do mal. Pois que é o mal senão o bem torturado pela sua própria fome e sede. Na verdade, quando o bem está com fome procura alimento até nas cavernas mais escuras, e quando tem sede bebe até de águas insalubres. Vocês são bons quando estão em harmonia dentro de si. No entanto, quando não estão em harmonia não são maus. Pois uma casa desunida não é um abrigo de ladrões, é só uma casa dividida. E um navio sem leme pode seguir sem rumo por entre ilhas perigosas, e no entanto não se afundar. Vocês são bons quando se esforçam e doam de si mesmos, mas não são maus quando procuram receber proveitos, pois quando procuram proveito são como uma raiz que se agarra à terra e mama seu seio. Com certeza uma fruta não pode dizer à raiz: "Seja como eu, madura, cheia e sempre doadora." Pois para a fruta, doar é uma necessidade, assim como para a raiz, receber é uma necessidade. Vocês são bons quando estão completamente despertos, mas não são maus quando dormem, enquanto sua língua murmura coisas sem sentido. Até um discurso sem sentido pode fortalecer a língua fraca. Vocês são bons quando caminham firmemente rumo a um objetivo com passos ousados. No entanto, não são maus quando caminham com medo e hesitação. Pois até aqueles que caminham com hesitação
continuam em frente, e não andam para trás. E vocês que são fortes e ágeis, evitem hesitar diante dos indecisos mesmo que seja por bondade. Vocês são bons de inúmeras formas e não são maus, quando não são bons, são apenas preguiçosos e ociosos, e é uma pena que o veado não possa ensinar a rapidez à tartaruga. No desejo do seu eu gigante mora o que é bom dentro de vocês, e esse desejo bom está em todo o seu ser, mas em alguns de vocês esse desejo é uma corrente violenta, que se dirige para o mar levando os segredos das encostas e as canções da floresta, e noutros é um ribeiro sereno, que se perde nos ângulos e nas curvas antes de chegar à costa. Aquele que deseja muito não diga àquele que deseja pouco, porque você é lento e ocioso. Pois aquele que é verdadeiramente bom, não pergunta ao nu, onde está sua roupa, nem pergunta ao sem-teto, o que aconteceu com sua casa. Sobre a oração. Depois uma sacerdotisa disse, fala-nos da oração. E ele respondeu, vocês oram somente na aflição e na necessidade, mas deviam orar na alegria e nos dias de abundância. Pois o que é a oração senão a expansão de vocês mesmos no éter e no ar vivo? E se dá consolo largar sua escuridão no espaço, também vocês deveriam dar felicidade e lançar seu coração pela manhã. Se vocês só conseguem chorar quando a alma os chama à oração, então ela os estimulará, e assim ainda que estejam a chorar logo vocês começarão a sorrir. Quando vocês oram seu espírito se eleva no ar e encontram lá aqueles que também oram nesta mesma hora, e que se não fosse pela oração, nunca se encontrariam nessa egrégora especial. Por isso deixem que essa visita de vocês a esse templo, invisível, seja apenas para o êxtase e a doce comunhão em gratidão. Porque se entram no templo com o objetivo de pedir, nada recebem. E se lá entrarem para a humilhação, permanecem do mesmo jeito. E mesmo se lá entrarem para pedir favores para os outros, não serão ouvidos, basta que entrem invisíveis no templo. Não posso ensinar a vocês como orar por palavras, pois Deus não ouve as suas palavras a não ser quando Ele próprio as pronuncia através dos seus lábios, e não posso ensinar a oração dos mares, das florestas e das montanhas, mas vocês que nasceram nas montanhas, nas florestas e nos mares, encontrarão essa oração nos seus corações, e se escutarem na quietude da noite, ouvirão o que estão a dizer em silêncio, nosso Deus, que é o nosso, eu alado, é a tua vontade que em nós impera, e o teu desejo que em nós é desejado. É a tua vontade que torne as noites que são tuas, em dias que são igualmente teus. Nada podemos pedir, pois já conheces os nossos desejos antes mesmo que eles nasçam em nós. Você é o nosso desejo, e quando nos dá mais de ti mesmo, nos dá o todo. Sobre o prazer. Então um eremita que visitava a cidade uma vez por ano, avançou e pediu, fala-nos do prazer. E ele respondeu, o prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o desabrochar dos seus desejos, mas não é o seu fruto. É a profundeza chamando a altura, mas não é o profundo nem o alto. É a ave encarcerada na gaiola alçando voo, mas não no espaço que a cerca. Sim, na verdade, o prazer é uma canção de liberdade, e bem gostaria que a cantassem com todo o coração. No entanto, não percam seus corações enquanto cantam. Alguns na sua juventude procuram o prazer como se isso fosse tudo, e esses são julgados e punidos. Eu, porém, não os julgaria nem puniria. Gostaria que empreendessem na sua busca, pois encontrarão o prazer e ele não está só, ele tem 7 irmãs, e a mais insignificante delas é mais bela que o prazer. Nunca ouviram a história do homem que cavava a terra para encontrar raízes, e encontrou um tesouro. Alguns dos mais velhos entre vocês recordam seus prazeres com arrependimentos, como se fossem erros cometidos quando estavam bêbados, mas o arrependimento só obscurece o espírito e não o castiga. Deveriam lembrar dos seus prazeres com gratidão, como fariam após uma colheita no verão. No entanto, se sentir remorsos conforta, então deixe que se confortem. Também há entre vocês aqueles que não são, nem tão jovens para se empreender nessa busca, nem tão velhos para terem lembranças, pois o medo deles em procurarem o prazer e dele se lembrarem, consegue afastar todos os prazeres, a menos que negligenciem o espírito. Mas até na antecipação reside o seu prazer, e assim também eles encontram um tesouro, embora procurem as raízes com mãos trêmulas. Mas digam-me, quem pode ofender o espírito? Será que o rouxinol consegue ofender a quietude da noite, ou o brilho das estrelas? E as suas chamas ou fumo conseguem carregar o vento? Pensam que o espírito é um lago imóvel que vocês podem perturbar?
Muitas vezes, ao negarem a si mesmos o prazer, estão apenas escondendo o desejo nos recônditos do seu interior. Quem sabe se o que você reprime hoje, não estará te esperando no amanhã. Até o seu corpo conhece a sua herança e as suas necessidades, e não gosta de ser frustrado nem iludido. O seu corpo é a harpa da sua alma, e é você que deve extrair dela uma doce melodia ou sons confusos. Em seus corações vocês perguntam: como posso distinguir o que é bom no prazer e o que não é? Vão para seus campos e seus jardins, e aprenderão que o prazer da abelha consiste em retirar o mel da flor. Mas também a flor tem prazer em dar o seu mel à abelha. Pois para a abelha a flor é uma fonte de vida, e para a flor a abelha é a mensageira do amor. E para ambas, a abelha e a flor, o dar e o receber prazer é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalés, olhem para os seus prazeres como se vocês fossem as abelhas ou as flores. Sobre a beleza, um poeta disse: fala-nos da beleza. E ele respondeu: onde vocês podem procurar a beleza? E onde a encontrarão, a menos que ela própria cruze o seu caminho e os guie? E como falarão dela, a não ser que ela mesmo seja o tecelão de sua fala? O humilhado e o ofendido dizem: a beleza é compassiva e gentil, como uma mãe que com vergonha da sua própria grandeza, caminha entre nós. E o apaixonado diz: não, a beleza é coisa feita de poder e temor, como uma tempestade que abala a terra sob nossos pés e o céu por cima de nós. Os cansados e exaustos dizem: a beleza sussurra suaves murmúrios, ela fala no nosso espírito, ouvimos sua voz em nossos silêncios como uma suave luz que tem medo da sombra. Mas o inquieto diz: ouvi ela gritar nas montanhas, e após seus gritos ouviu-se o som dos passos, o bater das asas e o rugir dos leões. De noite os vigias da cidade dizem: a beleza virá com o amanhecer. E ao meio-dia os caminhantes dizem: vimos a beleza debruçada na terra nas janelas do entardecer. No inverno os que recolhem a neve dizem: ela virá com a primavera saltando pelas colinas. E no verão os ceifeiros dizem: nós a vimos dançar com as folhas do outono, e tinha flocos de neve nos seus cabelos. Todas estas coisas vocês disserão da beleza, no entanto não falarão a verdade sobre ela, mas somente de suas necessidades insatisfeitas. Porém a beleza não é uma necessidade mas sim um êxtase. Não é uma boca com sede nem uma mão vazia que se estende, mas antes um coração inflamado e uma alma encantada. Não é a imagem que vocês veem nem o som que ouvem, mas é uma imagem que vocês veem com os olhos fechados, e uma canção que vocês ouvem, mesmo com os ouvidos tapados. Pois ela está guardada na memória da mente e do coração. Ela não é a seiva dentro da casca enrugada, nem a asa presa por uma garra, mas é um jardim sempre florido e o voo eterno dos anjos. Povo de Orfalés, a beleza é a vida quando a vida revela seu rosto sagrado, mas vocês são tanto a vida como o véu. A beleza é a eternidade se olhando no espelho, mas vocês são a eternidade e também o espelho. Sobre a religião, e um velho sacerdote disse: fala-nos da religião. E ele respondeu: terei falado de outra coisa até agora. Não será a religião senão todos os atos e toda a reflexão, e tudo aquilo que não é ato nem reflexão, mas encantamento e surpresa que sempre brotam na alma, mesmo quando as mãos talham a pedra ou trabalham no tear. Pois quem poderá separar sua fé das suas ações, ou suas crenças das suas ocupações? Quem pode estender suas horas perante ele e dizer: estas são para Deus e estas são para mim, estas são para minha alma, e estas são para o meu corpo? Todas as vossas horas são asas que voam no espaço de um eu, para o outro eu. E aquele que ostenta sua moralidade como sua melhor roupa, seria melhor que andasse nu, porque o vento e o sol não abrirão feridas na sua pele. E aquele que rege a sua conduta pela ética está aprisionando numa gaiola o pássaro que canta. Saibam que os cânticos mais livres não saem através de grades. E aquele para quem o louvor é uma janela, para abrir mas também para fechar, ainda não visitou a morada da sua alma cujas janelas vão de aurora a aurora, e nunca se fecham. A sua vida diária que é o seu templo, e também a sua religião. Cada vez que entrarem nela, que entrem por inteiro, e levem o arado que rasga o solo, e a forja que modela o metal, o maço que entalha a madeira e a pedra, e também a lira para dedilhar canções. Essas são as coisas de que precisam por necessidade ou prazer. Pois nos sonhos não poderão se elevar acima dos seus bons atos, e nem cair mais baixo do que as suas falhas. E levai com vocês todos os homens,
pois na adoração não poderão voar mais alto do que as suas esperanças, nem se humilharem mais baixo do que o seu desespero. E se querem conhecer Deus, não busquem resolver enigmas. Apenas olhem à sua volta e verão Deus brincando com os seus filhos. E olhem para o céu no horizonte e verão Deus caminhando sobre as nuvens, de braços estendidos para a luz e descendo como chuva. E verão Deus sorrindo no meio das crianças, e depois quando se levanta agitando as árvores com as suas mãos. Sobre a morte. Mais uma vez Almitra falou e disse: queremos que fale agora da morte. E ele respondeu: vocês querem o segredo da morte, mas como encontrarão este segredo se não procurarem no íntimo do coração? Como a coruja cujos olhos noturnos são cegos para a claridade, e não pode desvendar o mistério da luz. Se querem mesmo conhecer o espírito da morte, abram o coração até ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma só, assim como são o rio e o mar. Na profundeza dos seus desejos e nas esperanças, está a consciência silenciosa do que há no além. E assim como as sementes que sonham sob a neve, também seus corações sonham com a primavera. Confiem nos sonhos, pois neles está a porta para a eternidade. O seu medo da morte não é nada mais do que o temor do camponês, quando está perante o rei que ergue a mão para o honrar, e mesmo cheio de temor ao mesmo tempo está alegre, por estar sendo honrado com a insígnia do rei. E no entanto não está mais consciente do seu temor. Pois o que é morrer se não ficar nu ao vento e dissolver-se com o sol? E o que é deixar de respirar, se não libertar o fôlego das suas inquietações, a fim de que ele possa elevar-se e subir até Deus? Só quando beberem desse rio silencioso serão capazes de cantar, e só quando chegarem ao topo dessa montanha, poderão de fato começar a subir além da terra, e quando a terra sepultar seu corpo, então serão capazes de dançar. A despedida e o adeus. Assim chegou a noite, e Almitra a vidente disse: abençoado seja este dia, este local e o teu espírito que nos falou. E ele disse: ora, fui eu quem falou. Não teria sido eu também o ouvinte? Ele desceu os degraus do templo e todo o povo o seguiu. Chegou junto ao seu navio e subiu no convés. E voltando a olhar o povo, ergueu a voz e disse: povo de Orfalés, o vento me leva e preciso deixá-los. Não sou tão rápido como o vento, mas devo partir. Nós os viajantes, sempre em busca da solidão, nunca terminamos um dia no mesmo lugar em que o começamos, e nenhum nascer do sol nos encontra onde o pôr do sol nos deixou. E mesmo enquanto a terra dorme, nós seguimos nossa viagem. Somos as sementes da planta perene, e é na maturidade e plenitude do nosso coração, que nos entregamos ao vento que nos espalha por toda parte. Breves foram os meus dias entre vocês, e ainda mais breves as palavras que ofereci. Mas se por acaso a minha voz desaparecer dos seus ouvidos, e o meu amor se apagar das suas memórias, então eu voltarei. E trarei um coração mais rico e uma boca mais voltada para o espírito, e assim novamente falarei a vocês. Sim, eu voltarei com a maré, e embora a morte possa me esconder de vocês e o grande silêncio me envolver, nesta hora buscarei sua compreensão, e não será em vão essa busca. Pois se aquilo que eu disse é verdade, essa verdade vai se revelar claramente e em palavras mais perceptíveis para os seus pensamentos. Povo de Orfalés, eu vou com o vento, mas não vou para o vazio, e se este dia não é a satisfação dos seus desejos e do meu amor, então deixem que seja uma promessa para outro dia no futuro. As necessidades do homem mudam, mas não o seu amor nem seu desejo de que o seu amor satisfaça as suas necessidades, e fiquem sabendo que do grande silêncio, um dia eu voltarei. A névoa que se dissipa de manhã, deixa o orvalho nos campos e vai se erguer junto das nuvens para depois voltar como chuva. E eu tenho sido para vocês como essa névoa. No silêncio da noite caminhei pelas suas ruas e o meu espírito entrou em suas casas, e o bater dos seus corações esteve no meu coração, e a sua respiração chegou ao meu rosto, e eu conheci todos vocês. Sim, conheci as suas alegrias e tristezas e quando dormiam, os seus sonhos foram os meus sonhos. E muitas vezes fui entre vocês como um lago entre as montanhas, analisei em vocês dos cumes até as encostas, e também os seus pensamentos e desejos, e ao meu silêncio chegou o riso de suas crianças, os desejos e anseios dos seus jovens, e quando tudo isso chegou ao fundo de mim, os riachos e ribeiros continuarão cantando, mas ainda algo mais doce do que o riso, e ainda maior do que o desejo veio até mim. Foi aquilo que há de infinito em vocês. O homem ilimitado feito além das células e tendões, aquele em cujo canto está toda sua música e que não é mais do que uma palpitação silenciosa,
é neste homem infinito que vocês são plenos. E foi em contemplação desse homem abundante que amei vocês, pois que distância pode atingir o amor que não fica na vasta esfera? Que visões, que expectativas e que crenças podem se erguer acima desse voo? Assim como um carvalho gigante coberto por maçãs, assim é o homem infinito dentro de vocês. O seu poder os conecta à terra, e seu perfume os eleva ao espaço, e na sua durabilidade são imortais. Disseram a vocês que são fracos como o elo mais fraco de uma corrente, porém isso é só a meia verdade, porque vocês são também resistentes e firmes como o elo mais forte dessa corrente. Quem os avalia comparando com o mais pequeno, é como quem julga o poder do oceano pela fragilidade da espuma. Julgar vocês pelos seus fracassos é como culpar as estações pela sua inconstância. Vocês são como um oceano, e em suas costas litorâneas os navios de grande porte aguardam a maré, e tal como o oceano vocês não podem apressá-la. Sim, também são como as estações do ano, no inverno negam a primavera, no entanto, a primavera que repousa em você sorri adormecida, mas não se ofende. Mas não pensem que digo estas coisas, para que vocês digam uns aos outros, ele nos engrandeceu, e só viu o bem em nós. Só falo com as palavras que vocês mesmos sabem em pensamento, pois o que é a palavra de conhecimento, senão uma sombra da sabedoria em suas mentes? Os seus pensamentos e as minhas palavras são ondas de uma memória selada, que mantém registrados os nossos dias no passado, daqueles nossos dias passados quando a terra não nos conhecia, nem conhecia a si mesma, e as noites em que a terra estava mergulhada no caos. Homens sábios vieram oferecer a vocês a sabedoria deles, mas eu vim receber a sabedoria de vocês, e encontrei algo maior do que a sabedoria, encontrei a chama espiritual que se encontra em vocês. No entanto, vocês estão inconscientes dela e do seu constante crescimento, por isso lamentam o envelhecer dos seus dias. É a vida em busca da vida em corpos que temem o túmulo, mas aqui não há túmulos, pois estas montanhas e planícies são um berço e uma escada, e cada vez que passarem pelo campo onde sepultaram os seus antepassados olhem bem, e verão a si mesmos e seus filhos dançando de mãos dadas. Na verdade, muitas vezes vocês são felizes sem saber, quando vivem na ignorância. Vieram outros até vocês e por terem feito promessas de ouro, de boa fé vocês deram a eles riquezas, poder e glória. Eu porém dei a vocês apenas uma promessa, e no entanto, vocês foram bem mais generosos comigo, vocês me deram a mais profunda sede da vida. Não existe maior presente para um homem, do que aquele que transforma todas as suas metas em lábios sedentos e a sua vida numa fonte. E nisso está a minha honra e a minha recompensa, pois quando eu vier beber dessa fonte encontrarei a água viva também sedenta, e ela me beberá, enquanto eu também a bebo. Alguns de vocês me chamaram de orgulhoso diante dos seus presentes. Na verdade, eu sou demasiadamente orgulhoso para receber dinheiro, mas não me ofendo em receber presentes. E embora eu tenha comido frutos nas colinas, vocês me convidaram para que eu comesse sentado, ao seu lado em sua mesa, e quando eu dormi na porta do templo vocês me acolheram com alegria dentro dos seus lares. E foi essa atenção carinhosa que tiveram pelos meus dias e pelas minhas noites, que tornou os alimentos doces na minha boca e encheu o meu sono de visões. Por tudo isto eu os abençoo. Vocês me deram tudo sem saber que estavam dando tudo. E foi bom que não soubessem, pois na verdade, a bondade que se olha no espelho transforma-se em pedra, e essa boa ação se elogiasse a si mesma se tornaria uma maldição. E alguns de vocês ao me verem distante, embriagado com a minha própria solidão disseram, ele fala com as árvores da floresta mas não fala com os homens. Ele se senta sozinho no topo das colinas, e de lá observa a cidade aqui embaixo. Sim, é verdade que subi as colinas e andei por locais remotos, pois de outro modo, como poderia vê-los se não de uma grande altura ou de uma grande distância? Como pode alguém estar perto de fato, se não estiver longe? E outros entre vocês me chamaram, não com palavras e disseram, forasteiro estranho, amante das alturas inacessíveis, porque vive nos cumes onde as águias fazem seus ninhos? Porque busca o inatingível? Que tempestades quer prender com a tua rede, e que aves pavorosas caças no céu? Venha ser como um de nós, desce e mata a tua fome com o nosso pão e a tua sede com o nosso vinho. Na solidão de suas almas disseram-me estas coisas, mas se a sua solidão fosse mais profunda, saberiam que eu só procuro saber o segredo de sua alegria e da sua dor, e só andei a caçar aqueles que entre vocês caminhavam pelo céu.
Fui o caçador, e também a presa. Pois muitas das minhas flechas saíram do meu arco, só para procurarem o meu próprio peito. E o alado que voava, também era o que rastejava. Pois quando as minhas asas se abriram ao sol, a sombra que fez na terra foi como uma tartaruga. E eu, o crente, também fui o descrente. Muitas vezes coloquei o dedo na minha própria ferida, para ter mais fé em vocês e ter maior conhecimento de vocês. Se estas forem palavras vagas, não procurem esclarecê-las. Vago e nebuloso é o início de todas as coisas, mas não o seu fim, e eu gostaria que se lembrassem de mim como um início. A vida, e tudo o que vive, é concebido no nevoeiro e não no cristalino. E quem sabe se o cristalino não é senão um nevoeiro se dissipando. É isto que eu gostaria que recordassem quando lembrarem de mim, que aquilo que parece mais fraco e débil em vocês é o mais forte e mais determinado. Ora, não foi a constante respiração de vocês que os fez crescer e fortaleceu a estrutura dos seus ossos? E não foi um sonho que nenhum de vocês se lembra de ter sonhado, que construiu essa cidade e tudo o que nela existe. Se pudessem ver as marés dessa respiração, deixariam de ver todo o resto, e se pudessem ouvir o sussurro desse sonho não ouviriam mais nada. Mas vocês não veem e nem ouvem e está tudo bem. O véu que cobre seus olhos será levantado pelas mãos que o teceram, e o barro que enche seus ouvidos será perfurado pelas mãos que o moldaram. Assim vocês verão e ouvirão. No entanto, não lamentem terem sido cegos, nem lamentem terem sido surdos, pois nesse dia conhecerão o propósito oculto de todas as coisas, e abençoarão a escuridão como abençoam a luz. Depois de dizer estas coisas, olhou em volta e viu o capitão do seu navio em pé junto ao leme, a olhar para as velas abertas, e disse: É paciente, muito mais do que paciente esse capitão do meu navio. O vento sopra e as velas estão inquietas, até o leme suplica direção, e no entanto o meu capitão aguarda o meu silêncio, e os meus marinheiros, que escutaram o cântico do mar imenso, também me ouviram pacientemente. Agora já não esperarão mais, pois estou pronto. O ribeiro chegou ao mar, e mais uma vez a grande mãe imensa aperta o filho de encontro ao peito. Adeus, povo de Orfalés, este dia chegou ao fim. Ele se fecha sobre nós como um nenúfar se fecha sobre seu próprio amanhã. Aquilo que nos foi dado aqui conservaremos, e se não for suficiente então teremos de nos juntar novamente, e estenderemos as mãos a quem tudo nos deu. Jamais se esqueçam que voltarei para junto de vocês. Só mais um pouco de tempo e juntarei espuma e pó para outro corpo. Só mais um pouco de tempo, um momento de descanso ao vento e outra mulher me trará dentro de si. Adeus a vocês e à juventude que com vocês vivi. Ainda ontem nos encontramos num sonho. Vocês cantaram para mim em minha solidão, e com seus desejos construí uma torre no céu. Mas agora o nosso sono voou, e o nosso sonho acabou e já não é mais manhã. O meio-dia chegou e o nosso meio despertar tornou-se pleno dia e devemos nos separar. Se no crepúsculo da memória nos encontrarmos mais uma vez, voltaremos a falar e assim vocês cantarão para mim uma canção mais profunda. E se as nossas mãos voltarem a se tocar noutro sonho, construiremos outra torre no céu. Assim falando, fez sinal aos marinheiros e logo eles levantaram a âncora, desataram o navio e dirigiram-se para o oriente. E da multidão ouviu-se um choro, como saído de um só coração e ergueu-se no crepúsculo, e foi transportado sobre o mar. Só a almitra ficou calada, olhando para o navio até que ele desapareceu na neblina do horizonte. E quando toda a multidão se dispersou, ela continuou ali, imóvel junto ao cais, lembrando no seu coração as palavras dele. Só mais um pequeno momento, um momento de descanso ao vento e outra mulher me trará dentro de si. Compartilhe com seus amigos, esse que é um dos livros mais lindos da nossa história, escrito por Khalil Gibran, um libanês nascido em 1886, um homem simples, mas dotado de uma imensa capacidade intelectual e artística, que na juventude saiu com a família do Líbano, e foi morar em Chicago, nos Estados Unidos. Sem falar o idioma, sem recursos financeiros mas cheios de esperança. Sua obra é um tratado de filosofia que alimenta a alma, a razão, a fé e a esperança sem muitas complicações no entendimento. Faleceu em 1931, e seu corpo sepultado no Líbano. Você já conhecia este autor? Deixe nos comentários o que você achou. Obrigado e até a próxima leitura.